12 pontos são assinalados sobre 4 segmentos de reta, de forma que 3 pontos sobre 3 segmentos distintos nunca são colineares como na figura. O número de triângulos distintos que podem ser desenhados com os vértices nos pontos assinalados é... Aí dá as alternativas aqui, então depois a vinheta, resolução. Na questão 26, nós temos 12 pontos. E para formar um triângulo, galera, nós precisamos de 3 pontos. Concordam? Desde que não estejam alinhados. Então, trata-se de uma questão de escolher 3 pontos de 12 sem importar a ordem. Como assim sem importar a ordem? Sem importar a ordem de escolha. Então, por exemplo, se eu escolhi esse ponto e esse ponto, aqui formam um triângulo. Só que não importa se eu escolhi primeiro esse ponto, depois esse ponto. O triângulo formado é o mesmo. Então, nós temos 12 opções de pontos para o primeiro ponto a escolher. Para o segundo ponto a escolher são 11 pontos, já que eu escolhi um ponto, ou seja, sobra 11. E 10 pontos para o terceiro ponto a ser escolhido. Dividido por 3 fatorial, que é a permutação dos pontos que eu escolhi. Já que a ordem não importa, então eu tenho o primeiro ponto e o segundo ponto e o terceiro ponto, não importando a ordem, dividido por 3 fatorial. Só que dentro dessas opções estão as escolhas dos pontos que estão alinhados. Então nós precisamos tirar, galera, os casos em que os 3 pontos estão alinhados. Que pode ser tanto os pontos nesse segmento quanto os pontos nesse segmento. Em ambos os segmentos nós encontramos 4 pontos. Existem 4 maneiras de não escolher um desses pontos e ter 3 pontos escolhidos. Por exemplo, esses 3. Ou por exemplo, esses 3. Ou por exemplo, esses 3. Ou por exemplo, esses 3. 1, 2, 3, 4. Então existem 4 maneiras de escolher 3 pontos nesse segmento. E também, análogo a esse segmento, tirar 4 casos em que a gente vai escolher 3 pontos. 1, 2, 3, 4. Então vamos fazer essas contas. 3 fatorial é 6. 6 simplificou com 12, fica 2 aqui em cima. 2 vezes 11 é 22, vezes 10 é 220. 220 menos 8, que é menos 4, menos 4. 220 menos 8 costuma dar 212, que é o que está exatamente na alternativa D aí da questão 26. FUVEST 2018, primeira fase, beleza? É uma questão aí de análise combinatória. Não precisa decorar a fórmula. Se você fizer assim pelas casinhas, sempre vai dar certo, tomando cuidado com a diferenciação entre o arranjo e a combinação. No arranjo não tem essa permutação dividindo, numa combinação tem essa permutação dividindo, porque você tem que desconsiderar a ordem das escolhas. Então espero que tenha gostado, falou!